Continuando embalado aqui, para quem não viu, a gente acabou de fazer um vídeo sobre corridas e hoje nós vamos fazer um vídeo sobre perseguições de Avatar Legends. Normalmente esse sistema é feito utilizando carros, mas você pode utilizar uma montaria, como um mapa da vida, para poder fazer isso. Já aconteceu dentro de Avatar: A Lenda de Aang. Tem um momento onde Azula e suas trupe de amigas, né, no caso a Mei e a Ty Lee, perseguem o Aang e o Appa quando ele estava com sono, né? O Appa estava cansado, estava caindo pelo dele e tem uma perseguição ali. Então você pode adaptar esse sistema para utilizar com montarias, mas ela é feita para carros. Mas vamos continuar aqui nas explicações. Como que são feitas as perseguições dentro do sistema? O GM precisa definir a duração da perseguição. Normalmente a perseguição tem uma duração até chegar no lugar onde os perseguidos querem chegar. Então vamos falar que os perseguidos querem chegar na estação de trem. Eles querem chegar até um lago para poder atravessar esse lago e deixar as pessoas para trás. A perseguição, o GM vai ter que falar, vai durar 3 trocas. Normalmente é entre 3 a 6, né? Nunca passa muito disso. Você pode fazer menos, você pode fazer mais, mas é exagerar fazer mais. Então, 3 trocas. Beleza. Ok, 3 trocas até chegarem lá. Vocês têm esse tempo para pegar os perseguidores. Senão, ou eles deixam vocês para trás, ou a luta continua a pé. Então, como que funciona? Durante uma perseguição, existem espaços vazios entre os jogadores e os... Quer dizer, entre os caçadores e os perseguidores. Porque os jogadores também podem ser perseguidos. Tá vendo aqui, na imagenzinha que tá embaixo de mim? Eu vou me guiar muito por isso aqui. Vocês veem que tem 3 carros atrás e um carro na frente, ok? Sigam a seta para saber o caminho que eles estão indo. Esses espaços aqui são espaços vazios. Então, tecnicamente, nós temos o carro amarelo em primeiro lugar, um espaço vazio no segundo lugar, um espaço vazio no terceiro, um espaço com carro verde no quarto, um espaço com carro azul no quinto e um espaço com carro roxo no sexto lugar. Então, esses são os espaços vazios. Como que funciona o espaço vazio? Aqui tem uma explicaçãozinha pra vocês. Aqui. Eu vou continuar na ordem, gente. Aí a gente vai vendo. As posições vazias podem ser ultrapassadas normalmente e permanecem no mesmo lugar. Você pode ficar ultrapassando ela, mas ela não some, tá? Ela tá sempre ali. Você não tira ela ali do combate. Representando a distância entre os passageiros, né, entre as pessoas. Tem uma parte que eu falava que eu tinha escrito sim, quanto que tinha de distância. Mas no geral, tá, gente? Você coloca ali entre 1 a 3, entre 0 a 3 espaços vazios entre os carros dos oponentes. Você tem que considerar o seguinte: os carros saíram do mesmo lugar. Se eles saíram do mesmo lugar ao mesmo tempo, não tem espaço vazio entre eles. Se o personagem ali dos oponentes já estiverem muito longe, quando os carros começarem a perseguir ou as montarias começarem a perseguir eles, vocês podem fazer 1, 2 ou 3 espaços vazios entre eles. Tanto faz. Tem essa explicaçãozinha aqui de leve mais pra frente. Como que se inicia uma perseguição? Primeiro, os PJs, né, os PCs e os PJs, né, personagens jogáveis ou PC, pode chamar assim também, e NPCs vão receber a sua estabilidade inicial. Apresentei para vocês no vídeo de veículo como funciona. Você faz um teste aqui para poder saber quanto de estabilidade você tem. Ou controle. A tradução também pode vir como controle em português, tá? Então você faz lá seu teste. Normalmente vai dar 5 mais tanto, 7, 8, por aí. Então, vamos, só para vocês terem um número assim em mente. Quanto que é a estabilidade no meu carro? Você vai fazer um teste para dar um 7. Pronto, você tem 7 ali na sua estabilidade. Você vai fazer o teste conforme eu expliquei no vídeo dos veículos e montarias. A segunda etapa da perseguição. O mestre define a posição inicial, incluindo posições vazias, com base na ficção que está entre ele e o perseguidor. Aqui fala, ó. É de 0, né? De 0 a 3 posições vazias entre eles. Terceira parte da etapa é a aposta dos PCs. Os PCs vão sacrificar até 5 de calor ou até 3 de estabilidade, ou os dois, né? Eles podem gastar 5 de calor e 3 de estabilidade, ou tipo 2 de calor e 1 de estabilidade, tanto faz.
e fazer uma soma de quanto que ele gastou e ele marca na ficha dele. E, bom, isso aqui vai ser importante para definir a sua posição. É como se fosse a arrancada do seu veículo ou o quão o APA se esforça para voar de uma vez contra quem ele está perseguindo ou para fugir de quem está o perseguindo. Essa é a arrancada inicial. Depois os NPCs também vão fazer as suas apostas. Só que, no caso dos NPCs, eles rolam um único dado D6 para saber quanto de calor eles gastam. Então eles gastam de 1 a 6 calor no máximo, mas é aleatório. E eles vão jogar um D6 para a estabilidade. Só que esse D6 é dividido por 2. Então ele não pode gastar mais que 3. Então ele gasta ou 0 ou 3 de estabilidade. Então, os NPCs fazem esse teste e também somam o quanto que eles gastaram no total, tanto de estabilidade quanto de calor. E agora a gente vai definir a ordem deles. Eu vou ler, sem parar aqui, gente, mas eu vou parar depois para explicar. Qualquer piloto, PC ou NPC, que tenha maior aposta inicial, que é a soma do calor e da estabilidade, gente, por posição, avança um número de posições igual ao número de veículos na corrida. Tem 4 veículos, avança 4. Criando posições vazias atrás deles, se necessário. O segundo maior total avança um número de posições igual ao número de veículos na corrida menos 1. O terceiro maior avança um número de posições igual ao número de veículos na corrida menos 2. E assim por diante. O quarto, então, ia fazer com menos 3 e tudo mais até chegar no 0. Se houver empate nas apostas por posição, ganha aquele que apostou mais estabilidade, né? Aquele que marcou mais estabilidade. Se ainda houver um empate, mesmo assim, tipo, eles marcaram a mesma estabilidade, os veículos que apresentam maior estabilidade, então quem tem maior estabilidade, ainda, né, quem não gastou tanto, quem ainda tem estabilidade, age primeiro. Se ainda houver empate, você vai jogar um D6 para cada um dos pilotos no empate, quem ganhar o maior número no resultado vai avançar primeiro. E se der errado de novo, você joga mais um D6, gente. Vocês devem estar me olhando e falando, não entendi nada. Vamos pro exemplo aqui na tela. Nós temos esses carrinhos aqui. O amarelo, o roxo, o azul e o verde. Primeira parte aqui é que ele explica que é uma perseguição, onde o carro amarelo representa jogadores e os outros carros NPCs. Os jogadores, eles estavam um pouco mais na frente quando começaram a ser perseguidos. Então eles têm 2 espaços vazios de diferença para os carros dos NPCs. E os NPCs, o mestre mesmo escolheu, né? Ou os jogadores podem debater qual carro tá na frente do outro. Então nós temos o carro verde, depois o carro azul, depois o carro roxo. Então eles estão indo atrás do carro. Então nós temos as apostas aqui. Como que elas foram feitas? Foram feitas da seguinte forma. Eu tô com uma colinha aqui do lado que o inglês não é tão bom assim, mas para poder seguir para vocês. Então, o jogador amarelo decide apostar 2 de calor e 2 de estabilidade secretamente. Ele não revela agora pro mestre. Mas até onde eu sei, não faz você revelar ou não. O mestre joga dados para isso. Então, o mestre rola ali pro verde, rola pro azul, rola pro roxo. No final das contas, o que acontece é que o verde, ele gasta 3 de calor e 1 de estabilidade. O azul, 2 de calor e 3 de estabilidade. E o purple, né, o roxo, gasta 1 de calor e 1 de estabilidade. Assim significa que a aposta ficou 4 no total para o amarelo, 4 no total para o verde, 5 para o azul, 2 para o roxo. Primeiro, a gente vai agir aquele que tem o maior aposta. Foi quem? O azul, que tem 5. Já que o azul tem 5, deixa eu só ver se está enquadrado para vocês. Vocês estão vendo aqui. Ficar um pouquinho mais para cima para vocês não se confundirem com a de baixo. Ó, terminei de ler esse texto aqui. Então a gente vai para a imagem que está embaixo desse texto aqui, ó. Embaixo desse texto. O azul, ele tem 5. Ele é o primeiro a avançar. Quantas casas ele vai avançar? É a quantidade de veículos. Temos 4 veículos. Ele vai avançar 4 casas. Então, ele partiu
avançando na casa que tá o verde, avança na casa vazia, avança na outra casa vazia e avança na casa amarela. Ou seja, ele cai em cima do amarelo. Quando você cai em cima do amarelo, você tá na frente dele, tá? Ele bota na frente. Então, ele foi pra isso. Ficou o roxo, depois o verde, depois 2 espaços vazios, depois o amarelo, depois o azul. Ah, mas não cria um espaço vazio onde tava o azul? Não, não cria um espaço vazio onde tava o azul, tá, gente? Fica desse jeito aqui que tá embaixo. Seguindo para o segundo texto, ok? O segundo texto fala o seguinte. Verde e amarelo, eles tiveram o mesmo número na aposta deles. Quanto que foi? Foi 4 para cada um, né? Porém, ele explica o seguinte. O amarelo apostou mais com mais estabilidade. Porque o amarelo, no teste dele, ele tinha apostado aqui. Deixa eu puxar para relembrar. Ele tinha apostado 2 de estabilidade. Quanto o verde, ele tinha apostado 1 só de estabilidade. Por mais que os dois tivessem 4, ele apostou mais estabilidade. Então, ele é o que tá com a segunda maior aposta, tecnicamente falando. Então, ele vai avançar um número de posições igual à quantidade de carros no zoom. Então, ele avança 3. Então, vocês veem aqui na figura aqui embaixo. Agora, ele criou novos 2 espaços vazios, porque ele vai fazer o seguinte. Ele estava aqui na posição dele, ele avança 1, fica na posição que estava o azul, aqui nessa imagem de cima, tá, gente? Ó, fica na posição que estava o azul, ele avança mais uma posição para frente, num espaço vazio, mais uma posição na frente, num espaço vazio, então ele está à frente do espaço vazio. Então, ele criou mais 2 espaços vazios, estaria aqui, né, atrás do azul, e ele andou 1, 2, 3, e ele fica na frente, ok? Fácil, não é muito difícil, tá, gente? Parece enrolado, mas você bota isso num papel e começa a mover os tokens, você entende facinho. Seguindo agora, aqui, o verde é o terceiro, ele avança 2 posições, então ele só passa por esses 2 espaços vazios e fica atrás do azul. E por último, o roxo avança 1 posição. Tecnicamente falando, existe um espaço vazio atrás do roxo. Mas eles não quiseram anotar aqui pelo motivo simples. Existe espaço vazio infinito atrás do roxo. Então não tinha pra que anotar. Então eles deletaram aqui o espaço vazio. Mas ele não está em cima do espaço vazio, tá, gente? Eu acho um erro aqui eles terem feito desse jeito. Mas é porque tem um espaço vazio atrás do roxo. Esse espaço vazio dele, ele pulou pra frente. A perseguição do combate. Então vai começar nessas posições. Essas últimas posições que estão na tela. Parece difícil, mas não é. Vai por mim. Mas, prosseguindo, porque ainda temos que conversar algumas coisas interessantes aqui. Executando uma perseguição. O caçador geralmente tenta permanecer na frente ou diretamente atrás da presa, permitindo assim que os perseguidores saiam de seus veículos e continuem a perseguir a pé. Né? Então eles podem continuar, os caçadores eles podem continuar perseguindo a presa a pé. O caçador geralmente inflige dano ao veículo ou fazem ele girar, né? Quando ele perde todo o controle, o carro gira. Se a presa perde a estabilidade total do carro, não é controle a palavra aqui, tá, gente? Estabilidade, eu estou traduzindo assim. Mas vocês, como eu já falei, escolham depois da palavra controle e estabilidade. Pra mim, estabilidade é o que faz mais sentido. Então tá, mas se se a presa perde toda a estabilidade durante uma perseguição, ao invés de voltar para a corrida, como acontece com carros normais, eles podem voltar à corrida, os perseguidores geralmente são cercados pelos outros veículos e a perseguição termina. Os carros cercam todo ele e vão pra porrada a pé agora, ou eles vão se render. Se a presa termina uma única troca com 3 posições vazias entre o caçador mais próximo, se puder fazê-lo, então a troca termina. Ou seja, tá vendo esses carrinhos aqui, gente, aqui embaixo? Se eles terminarem uma troca com o amarelo, estando a 3 espaços vazios do carro mais próximo dela, a troca acaba porque a presa fugiu. Então, interessante ter essa regra de fogo. Se a presa terminar uma única troca, 3 posições... tá, já falei isso aqui. A presa pode optar incidentalmente por dirigir em um desafio e obstáculo de percurso para despistar seus perseguidores. Se o fizer, farão a escolha antes do início da troca. Então você pode falar o seguinte, parte pro jogador ou pro mestre falar: mestre, eu vou pegar uma pista complicada.
Tipo, vou meter o carro no meio de um asfalto ou vou pegar o APA e vou enfiar ele no meio da floresta, né? Pra acabar com os perseguidores atrás. Beleza, você pode fazer isso. Faça isso antes de acontecer a troca, antes de começar uma rodada de combate. E vai fazer o seguinte. No final de cada troca, um veículo deve passar pelo desafio, né? O veículo do PC deve passar pelo desafio. Enquanto um veículo, se for de NPC, ele automaticamente só marca um de calor e um de estabilidade. Então você fala que vai enfiar ali o carro ali, é isso. Todo mundo se ferra junto, tecnicamente falando. Você ferra mais o oponente atrás de você. Então, nós temos isso aqui como parte da perseguição em si, tá, gente? Isso aqui é a perseguição. Mas temos os obstáculos, só pra passar pra vocês como funcionam. Mas é o seguinte. Quando você enfiar o carro nessa situação desafiadora, vai ter um teste que vai ser feito. Para os veículos dirigidos com NPCs, eu já disse, automaticamente ele vai tomar um ponto de calor e um ponto de estabilidade. É isso. Mas agora, se for um NPC sofrendo esse efeito, né? Como que acontece? Ao dirigir por uma seção desafiadora de pista, olhe com foco. Em caso de colisão, no caso de sucesso, a palavra traduziu de uma forma que parece que vocês baterem. Em caso de sucesso, você passa por ele, mas precisa forçar a si mesmo ou ao seu veículo para fazê-lo. Você marca 1 de calor, tá traduzido como bateria, mas é 1 de calor, e perde 1 de estabilidade. Se você tiver um mais 10 no teste, você ganha uma das coisas abaixo. Você evita marcar 1 de calor, ou você evita marcar 1 de estabilidade. Então você ainda vai tomar um dos dois, mas não os dois. Ou você pode escolher tomar os dois, mas avançar uma posição. Então você supera esse desafio e consegue dominar esse desafio. Se você falha no teste, então você vai tomar 1 de calor, 1 de estabilidade e cai uma posição para trás. Então você toma 1 de calor, 1 de estabilidade e vai 1 para trás. É assim que funciona. Mas aí você se pergunta, mas e a troca em si? Como que a gente faz? Temos várias trocas. Eu posso bater no carro do oponente? Eu posso atacar? Pode. Como que eu faço isso? É um combate normal, com diferença que o controlador do veículo vai ter técnicas especiais de veículos que estão presentes nas páginas um pouco mais pra frente aqui. Nós temos aqui a página técnicas de veículos. Isso eu vou trazer no próximo vídeo. Então, sobre combates, vocês já entenderam praticamente tudo sobre o combate de carro. Só falta... sobre o combate de carro não, sobre a perseguição de carro e sobre a corrida de carro, que foi um vídeo passado. Só falta entender como que o piloto age dentro desse combate, com suas técnicas especiais, entender como funcionam em si combates dentro dos veículos. Uma coisa importante que serve tanto para esse vídeo quanto para o vídeo de corrida, não usem muitos NPCs. Se vocês botarem 10 carros de NPCs, vocês estão ferrados, mestres. Coloquem 3 carros de NPCs, no máximo 6. Eu recomendo você ir sempre para o menor número possível e testar. Quando você souber que tem o controle suficiente da luta de veículos, você aumenta a quantidade de veículos numa próxima vez. Então, é isso. Aqui que eu vou falando com vocês é o Lúcio, seu narrador. Confira todos os links na descrição. E fui.